Voltamos com o futebol. O Atlético tem jogado melhor que os adversários, mas a vitória escapou em 2 oportunidades. Pensando em domingo contra o Vasco, o foco da equipe é aprimorar a finalização. Em um jogo, fartura. No outro, escassez. Um cara chega a falar para mim instabilidade. Ele tem essa instabilidade. Eu falei, como assim instabilidade? É porque nós fizemos 4 no jogo passado e perdemos os gols, as chances que nós tivemos nesse último jogo. Eu falei, não, para, instabilidade não aceita, Paulo. E por que não repetir na sequência o bom rendimento da partida contra o Fluminense? Foi diferente. Nosso time criamos oportunidade que nem contra o Fluminense, mas nós não aproveitamos. Então tem que ver isso. Se a coisa para um atacante ou outro não anda boa, o negócio é foco. O professor mesmo já me pediu para treinar em cima disso, de finalizações. Então eu tenho que treinar sobre isso. Acertar o pé, ou melhor, o gol. Este é o desafio do Atlético para chegar afiado contra o Vasco. Se marcar gols é função de quem joga na frente em um setor dos mais concorridos do time, quem errar menos pode garantir o seu espaço. A gente só tem que ter um pouquinho mais de paciência para saber definir bem a gol, mas nossa equipe é experiente o suficiente para a gente dar a volta por cima e quando tiver as próximas oportunidades a gente poder concluir em gol. A concorrência realmente é grande no sistema ofensivo do Galo. Dátolo, Luan, Guilherme, Carlos, Thiago Ribeiro, Lucas Prato, Jô. E olha que ainda ficou gente de fora, como por exemplo o próprio Giovanni Augusto. Se o professor Levi vier optar por mim, me sinto preparado e agora deixar com ele para ele fazer a melhor opção. E se vier optar por mim, tem que dar o máximo para ajudar o Clube Atlético Mineiro. No Cruzeiro, a ordem é esquecer a vantagem conquistada na Argentina e atacar o River aqui no Mineirão. O time é o mesmo das últimas 2 partidas da Copa Libertadores. O técnico Marcelo Oliveira reuniu os jogadores para uma longa conversa. A ordem é esquecer a vantagem. Você falou isso para a gente estar atento, não entrar nesse oba-oba, deixar isso lá de fora e se concentrar na partida, porque vai ser uma partida muito complicada. Depois de vencer o River Plate na Argentina, basta um empate. O Cruzeiro avança para as semifinais da Copa Libertadores. Mas jogando dentro de casa, os jogadores garantem que vão pressionar o adversário. Não temos que entrar pensando na vantagem, né? E sim saber que o jogo começa de 0 a 0. A gente espera fazer uma grande partida para a gente poder fazer gols também, para poder dificultar mais ainda eles. Atacar, mas sem se descuidar da defesa. Afinal, caso não sofra gol, o time se classifica. E nessas horas, nada melhor do que contar com uma dupla de zaga entrosada. A gente está bem, a gente conversa bastante ali atrás, para procurar não errar, não ter dúvida ali, quem vai na bola. Então a gente conversa bastante e está dando certo. Jogão decisivo e estádio lotado. Elementos que motivam quem está dentro de campo. Precisamos dos torcedores também, né, para dar esse apoio, dar essa força, para estar gritando do começo ao fim. Mas o importante também é a gente dedicar campo, né? Se dedicar a fazer o nosso jogo para a gente poder também dar alegrias para eles. Ao todo, 58 mil torcedores garantiram a presença para a decisão de amanhã. Restam apenas 21 camarotes e os 1.250 bilhetes destinados à torcida do River Plate, que serão vendidos amanhã. E foi divulgado hoje como será o esquema de segurança no jogo de amanhã no Mineirão. A Polícia Militar está agindo como tem agido nos jogos anteriores de grande repercussão. Desde então, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, nós estamos utilizando a estratégia seguinte: os torcedores visitantes que se dirigem ao Mineirão, eles adentram ao estádio pelo Mineirinho. Então, a mesma estratégia. Então, todos os torcedores argentinos que já vão participar desse evento, do River, nós pedimos que se dirigem ao Mineirinho. Há uma divisão de torcida bem clara. Os torcedores do River permanecerão nos setores 303 e 302. Serão divididos por 2 setores, que é o 301 e 344, que será vazio e será ocupado pela Polícia Militar e pela Segurança Privada. De tal sorte que não há o contato físico entre os torcedores. Agora o assunto é política com ele, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Houve um encontro entre o senador Aécio Neves e o prefeito Márcio Lacerda, que era para ser sigiloso, mas acabou vazando, enfim. O que ficou decidido então e por que vazou? Boa noite, Monique. Boa noite. Pois era para ser um encontro sigiloso, como é de hábito na política mineira. Porém, o senador Aécio Neves fez questão de postar no Facebook dele uma foto feita por telefone, uma foto, uma qualidade amadora, muito né?
para mostrar que ele estava aqui conversando sobre a política mineira, que ele não se afastou de Minas Gerais, está tratando da sucessão aqui de Belo Horizonte. Agora, o que foi decidido lá? Na verdade, essas reuniões não decidem muita coisa, mas acertaram algumas coisas. Por exemplo, não vão tratar de nomes neste momento. Segundo, o PSDB, do senador Aécio Neves, e o PSB, do prefeito Márcio Lacerda, vão estar juntos, o que também é natural, porque o inimigo deles é o PT, que está do outro lado. Portanto, não havia também tanto necessidade desse sigilo todo, não. Mas, enfim, essas coisas acertadas ontem entre Márcio Lacerda e o senador Aécio Neves. E tem os nomes que não são falados, né, até o momento, e tem nomes também de candidatos naturais. Quais são? Olha, Monique, falados tem muito nome. Há muitos nomes falados. É evidente que a essa altura é prematuro falar que fulano é candidato, porque na verdade não há nenhuma candidatura posta. Há nomes falados. Agora, todas as pesquisas que tem por aí, que procuram saber quais os nomes da preferência do eleitorado de Belo Horizonte, 2 nomes aparecem com muita força, de todos os demais, que são o ministro Patuza Nanis, que já foi prefeito de Belo Horizonte, e o ex-governador e atual senador Antônio Anastasia. Esses 2 nomes descolam. Agora, muito dificilmente um deles será, ou os 2, dificilmente os 2 serão candidatos em Belo Horizonte. Só se houver um problema, e aí sim tem a solução natural. Tá certo. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Em abril deste ano, o indicador de recuperação de crédito sofreu a 3ª queda consecutiva, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O recuo de mais de 7% mostra a dificuldade do consumidor em pagar as contas em atraso. Sempre tem alguém que para em frente à vitrine e dá aquela olhadinha. E se tem desconto, a tentação aumenta. Mas se não há controle no consumo, as dívidas aparecem. Na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o movimento de pessoas que consultam o CPF é constante. E o resultado pode dar dor de cabeça. A inadimplência está grande e hoje a gente, assim, você ganha, não dá realmente você pagar. Tudo está muito caro, alimentação, aluguel, tudo. Por causa das dívidas, Jefferson teve que abrir mão de comemorar o aniversário das filhas. Presente, aniversário de filha, a gente está fazendo mais. Eu tenho 2 filhas, aniversário das 2, nenhum. De acordo com dados do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em abril deste ano, o indicador de recuperação de crédito sofreu a 3ª queda seguida, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O recuo foi de 7,5%. O atual cenário econômico, com desemprego, alta na taxa de juros, aumento da inflação, tem prejudicado a capacidade do consumidor de quitar as contas atrasadas. Justificativa também deste economista. A gente vê aí uma taxa de inflação altíssima que acaba afetando o poder de compra da população. Com taxas de juros altos, o crédito fica mais restrito, mais difícil de ser obtido. E essa questão do desemprego acaba amedrontando as pessoas, eu diria assim. Mas para o economista, nunca é tarde para recuperar o crédito e a estabilidade financeira. Ver para onde seu dinheiro está saindo mensalmente, se está tendo desperdícios e quitar essa dívida ou renegociá-la, iniciando por aí. Após isso, para não voltar a ficar inadimplente, ela seguir aquele planejamento, aquele orçamento, e é muito interessante que ela faça um fundo de reserva. Conduta que Dona Dora segue à risca e há muito tempo. Lá em casa a gente tem um cronograma de tudo que vai pagar, de tudo que vai gastar e sempre sabendo que tem que deixar uma reserva para uma surpresa, né? Mês após mês, mais consumidores brasileiros estão tendo dificuldades em bancar o seu custo de vida. Esse é o tipo de problema que tanto pode ser resultado de situações de curto prazo, como um desemprego, por exemplo, quanto pode ser resultado de ações de longo prazo, como um daqueles financiamentos de 60 meses ou mais que a pessoa não deu conta de pagar. É por ser difícil enxergar o futuro, entre outros motivos, que os especialistas em finanças pessoais recomendam que se junte o dinheiro para depois comprar o bem. Confiar que o dinheiro vai entrar para você pagar a parcela pode ser perigoso demais. É o que muitas pessoas estão descobrindo do jeito mais difícil. Chegar no vendedor com dinheiro na mão dá um poder de compra ainda maior ao consumidor. Mas não me entenda mal, você não precisa levar as notas.
Pode ser um cheque ou mesmo o seu cartão de débito bancário. Nada de andar com dinheiro vivo por aí. E sobre o ajuste fiscal que o governo federal está tentando fazer para equilibrar as contas, que nos sirva de lição para que não percamos de vista o controle do nosso dinheiro. Cada real que entra tem que somar mais à pilha do que os reais que saem. Uma conta tão básica, mas nem o governo federal, uma das maiores máquinas públicas do mundo, conseguiu fazer. E antes que isso funcione como uma desculpa para você, lembre-se que a Casa da Moeda não tem filial no seu quintal. A seguir, mutirão agiliza processos envolvendo vítimas de acidentes. E ainda novidade para os candidatos ao financiamento estudantil. É daqui a pouquinho. Agora são 7h11, eu volto já já.